Irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, solicitar que Ele permita que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos esclarecendo, que nessa noite bendita nós sintamos a sua paz, o seu amor, o seu carinho, e possamos a cada dia nos transformar, buscando a nossa reforma íntima, que o Senhor esteja com cada um de vocês, que o nosso Pai nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo, ele traz algumas coisas que nós já conversamos aqui, tá bom? Um dos temas dele, um dos itens, são perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliações com os adversários. Esse tema o seu Pedro falou semana passada, quando ele disse, o seu Celso falou, né? Que ele perguntou e o seu Celso respondeu, que ele fala do... Se você está orando, se você está fazendo alguma coisa e você ainda não se reconciliou com o seu inimigo ou com alguém, o que é para fazer? Jesus fala, deixe tudo que você está fazendo e vai se reconciliar. Por quê, gente? Porque nessa de você estar ali fazendo sua oração, você pode partir dessa para outra melhor e você não se reconciliou com o seu inimigo. Ou com aquela pessoa que você teve a desavença. Então ele diz para nós fazermos isso sempre. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, eu também já falei aqui com vocês a respeito disso. E o que é o argueiro? O argueiro é um cisco. Então, quer dizer, esse item quer dizer para você não julgar. Que muitas vezes você julga o cisco que está no olho do outro e você está com uma trave no seu olho. Lembra que tinha até essa figurinha? Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Lembra daquela parte do Evangelho que fala, né, que Jesus diz, né, que os fariseus, os homens doutores da lei, os homens foram encontrar uma mulher adúltera, né, e eles queriam apedrejar aquela mulher e eles foram atrás de Jesus para ver o que Jesus falava. E Jesus não falou nada, ele só disse assim, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Nós também já conversamos sobre isso aqui. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo, nós temos perdão das ofensas e o tema dessa noite, que é a indulgência. Indulgência, garanto que vocês já escutaram falar, mas poucos sabem o que quer dizer. Porque nós temos aquele hábito de escutar as palavras e não procurar saber do que se trata. Indulgência. Disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia. Ser indulgente é perdoar as culpas e os erros. Ter clemência, ter misericórdia. Na Idade Média, a Igreja Católica ganhou muito dinheiro com indulgência. Tá? Por quê? Porque eles vendiam um pedacinho do céu. Quando você cometia um erro, para você ter esse pedacinho do céu, ou seja, não ir para o purgatório, você tinha que pagar. E quem era pobre? Né? E quem não
tinha como pagar. Como é que fazia? Não é verdade? Ia todo mundo para o purgatório está assim, ó, de gente sem dinheiro. E os ricos, tudo com um pedacinho do céu. Lê do engano, né, gente? Mas foi isso que aconteceu para que houvesse lá, naquela época, Idade Média, veio a parte da Inquisição, aquela coisa toda, que foi muito traumático para todo mundo. Tá? Então, o que é o purgatório? O purgatório é um estado de espírito. Tá? A gente fala muito entre umbral, purgatório, zonas purgatoriais, zonas umbralinas. É esse estado de espírito que a gente está. Que enquanto a gente não se renova, enquanto a gente não entende os erros que a gente comete, a gente vai continuar nas zonas umbralinas, purgatoriais, tá? Então a gente precisa pedir, implorar, pedir perdão, pedir misericórdia, para que a gente receba a indulgência e melhorar. Tá? Nesse capítulo que fala sobre as indulgências, os espíritos falam: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A gente sabe o que é indulgência, nós estamos sabendo agora, tá? E a gente faz uso no nosso dia a dia. A gente faz uso da indulgência. Nós somos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a perceber isso. A gente sabe voar com as aves. A gente sabe nadar com os peixes. Nós crescemos muito tecnologicamente falando, mas a gente não sabe conviver com o próximo. Se a pessoa não faz o que você quer, você bate o pé. Você faz beijo, você acha ruim, você começa a colocar defeito naquela pessoa. Mas cada um é de um jeito. Cada um está num nível de evolução. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente critica, a gente fala, a gente acha ruim, mas e nós? Como nós estamos? Que parte da evolução que nós estamos? Será que nós conseguimos entender que aquela pessoa ela está daquele jeito porque ela ainda não evoluiu ou está no estágio de evolução e a gente em outro? O exercício da indulgência é o patrimônio de almas mais elevadas. Elevadas, faltou o das ali, tá? Ela está na nossa consciência, mas em estado de embrião. Por que eu falo isso, gente? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, lá na frente vai falar, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, que fala assim, onde está escrita a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Nós temos a indulgência na nossa consciência, mas ela está embrião ainda, a gente ainda não pôs ela para funcionar. Ela não cresceu ainda na gente. Por que ela não cresceu, gente? Porque a verdade, aí o Allan Kardec pergunta, ó, na questão 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos, de toda a gente? Por que a verdade não chegou logo de cara para a gente? A verdade que eu estou falando, gente, é a doutrina, tá? Por que não chegou? Porque a gente não tem condições de entender. É muita luz, é muita informação. E a gente não tem condições de entender, tá? Nós somos ainda espíritos infantis, moralmente falando. Intelectual, já falei, né? Digitalmente falando,
Nós avançamos muito, mas moral não. Nós somos muito infantis, então a gente não consegue entender aquela indulgência. Que eu falei ali atrás, a gente não consegue, porque o nosso espírito não é elevado. Nós somos pequenininhos, perto de outros espíritos mais elevados. Nós saímos de um plano, né? De um nosso planeta, saiu do primitivo. Nós estamos agora no Provas e Expiações, galgando, quem sabe, galgando regeneração. Então, você viu como é que nós somos? Nós somos, gente. Tem aquela história da menor semente, que é a semente de mostarda. Parte ela em 4, assim. Mas nós estamos melhorando, nós estamos em busca, tá? Para chegar na escala crítica, tem chão, mas nós vamos chegar. Isso é fato. Não vamos conseguir fazer com que o outro olhe o mundo com os nossos olhos, gente. Então, a indulgência é também você entender que cada um é de um jeito, é respeitar. Onde está escrita a lei de Deus, que nem eu estava falando? Na consciência. Tá? Então, o que acontece? Nós já viemos com essa consciência que é a lei de Deus. Mas a gente esqueceu. No dia a dia, nessa vida, nessa correria, e morre, renasce, reencarna, a gente esquece. Então, Deus, o que ele fez? Veio Moisés, os profetas, foi a primeira revelação. Segunda revelação veio Jesus. Se a gente tivesse aprendido com Jesus, tudo isso que a doutrina explica se resume muito no que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Amor, caridade. Certo? Orar pelos que nos caluniam. Nossa, orar pelos que nos caluniam. Meu, como que a gente vai orar por eles? Mas é por eles que a gente tem que orar. Eu oro por você, Márcia. Mas você é minha amiga. É fácil. E para quem não é? Não é que a gente sabe que está ali pisando no calo da gente. E aí? Mas é para ele que a gente tem que orar. Porque ele estando bem, ele vai deixar a gente bem também. Amar o próximo. A questão 919, qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Conheça-te a si mesmo. É difícil, né, cara? Você se conhecer, você reconhecer que você é falho. Saber que você falha em determinada coisa. É difícil, a gente não quer. A gente quer apontar o outro, a gente não quer apontar pra gente. A gente não quer entender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos parar com a maledicência, que nós precisamos parar de falar mal do outro, que nós precisamos... A gente não quer, porque nós achamos que nós somos perfeitos. E se a pessoa vem e pisa no nosso calo, a gente tem que retrucar. Por que a gente tem que retrucar? Cláudia, é fácil? Quem falou que seria fácil? É fácil fazer o mal, né? Por isso que a gente faz o mal, ao invés de fazer o bem. Né? É fácil fazer o mal. Tá? Nós somos, gente, nós estamos no mesmo barco, tá? Ó, tudo, Madagascar inteiro, nós estamos tudo no mesmo barco. Porque nós estamos todos no mesmo planeta de prova e expiações. Se nós estamos aqui, é porque todos nós somos iguais. Independente, todos nós somos iguais. De vez em quando tem um ponto fora da curva aí, tipo Chico Xavier,
Madre Teresa de Calcutá. Então, tem uns pontos fora da curva. O restante, todos nós somos iguais. Então, nós não temos o direito de julgar, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não sabe o grau de entendimento dela. E nós somos, gente, nós temos uma vida com várias existências. Eu hoje aqui, eu não sei quantas existências eu já tive. Eu sei que eu sou o acúmulo de todas elas. E na próxima eu vou acumular mais esse pouquinho dessa daqui. Alguma coisa eu devo ter aprendido aqui, que vai me ajudar na próxima. Tá? E a gente está o tempo todo se reeducando. Por que nós reeducamos? Nós viemos educados. A consciência, né? Com a lei de Deus na nossa consciência. Nós já viemos educados nisso. Mas a gente esquece e a gente tem que reeducar de novo. Nós somos repetentes. Tá? A questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. A palavra caridade significa benevolência, bondade, né, com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quem somos nós para dizer se está certo ou se está errado? O que é certo para mim pode não ser certo para você. Quem somos nós para julgar? Né? Muitas vezes a gente fica pensando nisso. Mas primeiro a gente julga para depois pensar. A gente tem que começar a respirar. Opa, tira isso da cabeça, não quero pensar nisso e vou tentar não julgar. Para finalizar, sede indulgentes, meus amigos, que está finalizando o capítulo, a parte 16 lá, tá? Porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Vocês já viram o dia que você perdoa, o alívio que dá no seu coração? E o dia que você fica irritado, a aflição que dá no coração? Quando eu falei lá atrás que a gente precisa se conhecer, é isso que a gente precisa fazer. É saber como que as nossas emoções interferem no nosso estado físico e mental. No dia que você está aborrecido, que você se deixa contaminar pela irritação, pela atitude da outra pessoa, você passa um dia ruim. Você passa um dia sem conseguir se concentrar, sem conseguir fazer suas coisas, tudo ruim, dá dor de cabeça, dá dor no estômago. Mas o dia que você consegue entender que aquele ser está num nível de evolução diferente da sua, num nível de entendimento diferente do seu, você começa a interpretar aquelas situações de uma forma diferente. É um dia depois do outro, gente. Um passinho cada dia. Não adianta você querer dar 10 passos num dia, porque você vai retroceder 20 no outro. É um pouquinho por dia, tá bom? Jesus nos abençoe. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, tá? Muito obrigada pela atenção.